Amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nesse exato momento no projeto Fome e Sede, para dar início a mais uma nova série de pregações para nossa edificação. E o tema dessa série que se inicia a partir de hoje se chama A Necessidade de uma Mensagem Profética. E sem mais delongas, eu queria convidar você para abrir comigo a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4, nós vamos estar lendo dos versos de 3 a 6. A necessidade de uma palavra profética, de uma mensagem profética, capítulo 1. A gente está começando hoje mais uma série de mensagens aqui no nosso canal. 2 Timóteo capítulo 4, versos de 3 a 6. Palavra de Deus que diz assim: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Vamos orar para a glória de Deus Pai, para que nós possamos ser iluminados pelo Espírito do Senhor, para ouvirmos a sua palavra nessa noite, nessa oportunidade. Oremos. Deus eterno, grande é o teu nome, grande é o teu poder e grande é a tua misericórdia. E agora, Senhor, enquanto estaremos ouvindo a exposição da tua palavra, te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito abra o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos, ó Deus, ouvir a tua voz e que ela nos direcione, que ela nos quebrante, que ela nos fortaleça e que ela nos mostre as tuas verdades. Faz isso pelo poder do teu Espírito Santo. Abre o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos ouvir a tua voz. É assim que nós te oramos, no nome doce de Jesus. Amém. A necessidade de uma mensagem profética. E eu queria começar, obviamente, a nossa mensagem dessa oportunidade usando uma palavra: impacto. E eu queria falar sobre impacto debaixo da seguinte perspectiva. As pessoas hoje, na nossa época, estão muito cheias de determinados tipos de melindre quando nós falamos a verdade em toda e qualquer área da nossa vida. As pessoas estão fugindo da verdade. As pessoas estão simplesmente temendo ouvir a verdade e preferindo viver em seus mundos particulares. Mas por que será que as pessoas estão vivendo desta forma? Elas estão querendo viver assim porque viver debaixo das suas próprias concepções pessoais as deixa bem à vontade para fazer o que querem, para viver como querem, para fazer a leitura da sua vida como querem. E eu quero falar que nessa oportunidade existe a necessidade de uma palavra profética para a igreja brasileira. E talvez você se assuste, porque nós vamos falar da necessidade de uma palavra profética e talvez alguns dos ramos da igreja evangélica no Brasil, quando ouve algo como esta expressão, talvez eles pensem: maravilha, teremos então um expediente assim, uma palavra revelada. Mas eu não quero falar de uma palavra profética
debaixo dessa concepção entendida pela igreja brasileira, não. Mas eu quero falar sobre a necessidade de uma mensagem profética debaixo das Sagradas Escrituras. E eu queria dizer que toda mensagem, ela tem um fundo, ela tem uma verdade, ela tem um coração, ela tem uma pulsação. Toda verdade, toda pregação, ela tem uma teologia central, ela tem um tema central. Mas nós não poderíamos de maneira nenhuma falarmos sobre a necessidade de uma mensagem profética sem antes fazermos alguns comentários elementares. No Antigo Testamento, nós vamos ouvir falar do chamado profetismo em Israel. E como acontecia isso? Totalmente diferente do entendimento e do comportamento da igreja brasileira. O profetismo em Israel acontecia da seguinte maneira. Existia um lugar chamado Escola de Profetas. Isso está lá dentro da cultura judaica. E nessa escola de profetas, homens eram enviados para lá para quê? Para estudar a história de Israel. Para estudar as crises de Israel. Para entender as quedas de Israel. Para ficar ciente dos períodos de cativeiro enfrentados por Israel. Esses homens que iam para essas escolas de profeta, preparados naquele lugar, num determinado tempo lhes acontecia o seguinte. Deus então os arrastava lá de dentro, os atraía de dentro da escola de profetas e colocava as suas palavras em seus lábios. E quando Deus colocava as suas palavras nos lábios desses homens, eles vinham diante do povo e convocavam e conclamavam o povo ao arrependimento. Eles vinham diante do povo e conclamavam e convocavam e chamavam a atenção do povo para que o povo se voltasse para Deus. Se voltar para Deus em arrependimento, se voltar para Deus com choro e com pranto, se voltar para Deus com o coração esvaziado. Nesse período do profetismo em Israel, a revelação ela era oral, ou seja, não haviam ainda os escritos. E exatamente por não haver os escritos, Deus então se direcionava a um homem, se revelava a um homem e dizia as suas verdades a este homem e tratava com este homem para que este homem só depois fosse diante do seu povo e dissesse ao povo as palavras que vieram de cima, que vieram do alto, que vieram de Deus para a repreensão do povo. Este homem, depois de tratar com Deus, então ia para diante do povo. E ele dizia assim para o povo. Se dirigia ao povo dizendo: assim diz o Senhor. E ele não adicionava sequer uma vírgula. Ele não adicionava nenhuma expressão. Ele não adicionava esta palavra dirigida ao povo de Deus, ele não adicionava absolutamente nada que vinha do seu coração e que vinha da sua própria mente. Ele era totalmente fiel àquilo que Deus o havia mandado pregar ao povo. Durante muito tempo, Deus agiu no Antigo Testamento com a revelação oral, falando diretamente a estes homens, até que outras religiões começaram a ter expedientes parecidos com o de Israel. E depois que eles começaram a ter esses expedientes parecidos com o de Israel, também de querer comunicar aos seus povos pagãos, dizendo que as divindades haviam falado com ele, uma ordem de Deus, uma mudança no comportamento, Deus então manda que toda a revelação dada a esses homens seja escrita. A partir daquele momento a revelação deixa de ser oral, e agora essa revelação ela é totalmente escrita.
E o que eu quero dizer com isso nessa oportunidade? Eu quero dizer que hoje nós temos as Escrituras. Hoje nós temos a palavra de Deus, temos acesso a ela. E eu quero dizer que há uma diferença muito grande dos profetas, segundo o contexto bíblico. E profetas segundo o contexto do Antigo Testamento, obviamente, nós não temos mais. Os profetas, de acordo com a concepção e com o contexto do Antigo Testamento, não existem mais. Deus não se revela de maneira oral para mais ninguém. Hoje o poder de Deus se manifesta a um homem e o faz profeta. E este homem fala exatamente com fidelidade ao povo sobre a palavra de Deus. Quando esse homem abre o seu livro santo, o livro santo de Deus, e fielmente esse homem explana a palavra de Deus, e fielmente esse homem expõe toda a verdade da palavra de Deus ao seu povo. Se no Antigo Testamento os profetas se dirigiam ao povo dizendo: assim diz o Senhor, hoje, no nosso tempo, os verdadeiros profetas não são aqueles que fazem adivinhações, não são aqueles que fazem encenações, não são aqueles que abandonam a Bíblia para falar coisas dos seus corações. Esses são falsos profetas. Os verdadeiros profetas são aqueles que se dirigem ao povo dizendo: assim dizem as Escrituras, assim diz a Bíblia, assim diz a palavra do Senhor. Porque se os profetas no Antigo Testamento vinham através da revelação oral para falar para o povo, eles vinham porque o povo havia se desviado das verdades de Deus. Eles vinham porque o povo havia totalmente abandonado as ordens e os estatutos de Deus. E por causa disso o pecado, e por causa disso a idolatria, e por causa disso uma série de pecados e iniquidades tomava conta do povo de Deus. No Novo Testamento, quando Deus realmente levanta um profeta, e esse profeta diz: assim diz a palavra do Senhor, é porque o povo de Deus se desviou da palavra do Senhor. Nós precisamos urgentemente, nós temos a necessidade de ouvir uma mensagem profética, com um senso profético, que expõe as verdades de Deus, com a autoridade que vem do alto, mas que ao mesmo tempo, que se seja fiel ao conteúdo da Escritura. Porque se o profeta no Antigo Testamento era fiel àquilo que Deus colocava em seus lábios, o profeta do nosso tempo, o verdadeiro profeta, é aquele que conhece a palavra de Deus. É aquele que a palavra de Deus está em seu coração, está em sua mente e depois é transmitida pelos seus lábios. Como nós temos tido no nosso tempo uma série de homens que têm desviado o povo com as suas fantasias das suas mentes, com as fantasias de suas mentes pecadoras. Homens que têm a intenção de atrair as pessoas para eles mesmos. Hoje nós vivemos essa época. E esses homens se dizem profetas. E existe muita gente que viaja quilômetros e quilômetros correndo atrás desses homens, buscando ouvir alguma coisa da boca desses homens, desses adivinhadores, que não são profetas, que são falsos profetas, e que fazem coisas, inclusive, e que dizem coisas que não há na palavra de Deus, e que dizem coisas que Deus nunca os mandou dizer. O momento mais importante da vida da igreja, o momento mais importante da vida do povo de Deus no nosso tempo, é quando a Bíblia, a palavra de Deus, é aberta. E quando homens fiéis a esta palavra começam a falar da palavra de Deus. O texto que nós lemos nessa oportunidade é na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4, dos versos de 3 a 6. Essa leitura vai nos fazer pensar no seguinte, num texto e no contexto. O apóstolo Paulo foi o maior perseguidor da igreja. Mas depois que a graça o alcança,
o quebranta, o muda completamente, o transforma, o converte. O apóstolo Paulo vai deixar de ser o maior perseguidor da igreja para ser o maior apóstolo do Novo Testamento. O apóstolo Paulo passa a ser a maior figura do Novo Testamento após Jesus. O apóstolo Paulo passa a ser o maior pregador do Novo Testamento depois de Jesus. O apóstolo Paulo é o maior plantador de igrejas. O apóstolo Paulo é o maior expositor das verdades eternas de Deus no Novo Testamento. E a gente vai ver o apóstolo Paulo num serviço de discipulado. Ou seja, aquilo que ele aprendeu, aquilo que marcou a sua vida, a verdade das Escrituras, aquilo que tocou e fez queimar o seu coração. E por causa disso o apóstolo Paulo prosseguiu ensinando a sã doutrina. Prosseguiu ensinando a verdade. Prosseguiu insistindo e insistindo em dizer às pessoas que não havia verdade em nenhuma religião, a não ser no cristianismo, pois só o cristianismo prega a necessidade de salvação e de um Salvador. O apóstolo Paulo, então, no Novo Testamento, é a imagem de alguém fiel ao conteúdo das Escrituras. Um profundo conhecedor do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo, depois de se relacionar com todo o acontecimento da cruz, ele consegue fazer pontes que vão do Antigo Testamento, que passam pelo evento Cristo, que passam pela cruz, e faz com que esse homem, esses acontecimentos fazem com que esse homem, o apóstolo Paulo, se torne alguém que expõe as verdades eternas de Deus com autoridade máxima, falando a todos os seus ouvintes que o tempo do juízo está chegado, que o tempo do fim está chegando. E o apóstolo Paulo, por onde passa, por onde prega a palavra, obviamente ele vai ter opositores, porque todo verdadeiro profeta de Deus, todo homem fiel às Sagradas Escrituras, quando se compromete em pregar a verdade de Deus, ele vai ter pessoas que vão ouvi-lo, e também ele vai ter pessoas que vão se opor a ele. Ele também vai ter pessoas que vão odiá-lo. Mas este homem, que está totalmente voltado para as verdades eternas das Escrituras, esse homem tem um comprometimento com a palavra de Deus, e esse comprometimento com a palavra de Deus o faz seguir em frente, independente do que aconteça, independente dos seus opositores, independente daqueles que querem derrubá-lo, independente daqueles que se sentem incomodados pelo que ele prega, pois o que ele prega é a verdade, e a verdade que ele prega tira as pessoas da sua área de conforto, tira as pessoas da sua falsa segurança, tira as pessoas do seu estado de pecado, tira as pessoas da sua frieza e da sua mentira religiosa. O apóstolo Paulo é alguém focado em seguir em frente, pregando a Cristo para judeus, para gregos, para romanos, para habitantes da cidade de Filipe, para habitantes da cidade de Colosso, para habitantes da cidade de Corinto. O apóstolo Paulo só tem uma mentalidade: pregar a Cristo e a verdade sobre Cristo, custe o que custar, e dizer a todo ser humano, de maneira profética, mas com autoridade dada por Deus através de toda a verdade nas suas Escrituras, para dizer que o final daquele que não reconhece a Jesus como seu Salvador é juízo. Debaixo dessa fidelidade, o apóstolo Paulo, então, vai discipular um homem chamado Timóteo, um jovem. E esse jovem chamado Timóteo, ele vai se tornar pastor de uma das igrejas plantadas por Paulo. Timóteo vai ser pastor da igreja de Éfeso. E Timóteo, como um jovem pastor,
obviamente, vai ser preparado para enfrentar algumas dificuldades na área do ministério pastoral. E na área do ministério pastoral, o apóstolo Paulo vai colocar na mente, no coração de Timóteo, obviamente na dependência do Espírito Santo, a necessidade de Timóteo prosseguir sendo um profeta de Deus, de pregar uma palavra, uma mensagem profética no seu tempo. E isso que Paulo vai falar a Timóteo, vai ensinar a Timóteo e vai abordar para com Timóteo é algo extremamente importante que deve chamar a nossa atenção. É algo tão importante, tão profundo, tão necessário que deve chamar a atenção de vários líderes e pregadores da nossa época. Pois nós vivemos uma época onde existem muitos pregadores, mas falta pregação. Existem muitos que se dizem até profetas, mas na verdade são falsos profetas. Existem muitos em cima dos púlpitos, mas são hereges. Existem muitos com o microfone nas mãos, mas estão prestando um desserviço ao reino de Deus. Nós precisamos de homens fiéis, homens com um senso profético, que não tenham medo da morte. Homens que não sejam políticos corretamente, que não fiquem preocupados com essa questão do politicamente correto, mas homens que estejam envolvidos com a verdade. O apóstolo Paulo vai discipular algumas pessoas, dentre elas nós vamos ver esse jovem chamado Timóteo, que vai ser pastor da igreja de Éfeso. E ele vai dizer algumas coisas para Timóteo, que precisam ficar fixadas na nossa mente e no nosso coração, nessa nossa primeira mensagem sobre a necessidade de uma mensagem profética. E sobre o que Paulo vai dizer a Timóteo? Logo no versículo de número 3, ele vai dizer o seguinte para Timóteo: Timóteo, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. O apóstolo Paulo está encorajando Timóteo a seguir em frente, entendendo que haverá um tempo em que as pessoas ouvirão as sagradas escrituras e se sentirão incomodadas a ponto do conteúdo profundo que vem de Deus ser algo insuportável, intragável para elas. Elas vão recriminar o conteúdo verdadeiro das escrituras sagradas. E o apóstolo diz: elas não se suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como se que sentindo coceira nos ouvidos. Ou seja, sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Nesse nosso primeiro capítulo de uma necessidade, de uma mensagem profética do nosso tema aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que haverá um tempo onde as pessoas vão se cercar de mestres segundo as suas próprias escolhas, ou seja, querendo ouvir aquilo que lhes agrada. E nesse tempo, se eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias concepções, as suas próprias cobiças, essas pessoas vão denegrir a imagem daqueles que verdadeiramente estão envolvidos com a pregação fiel da palavra de Deus. Eles não vão suportar, eles vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças, a ponto de sentirem coceira nos seus ouvidos, de quererem tapar os seus ouvidos para a verdade. E vão preferir continuar acreditando nas mentiras do que acreditar na verdade das sagradas escrituras. Paulo está alertando Timóteo sobre este tempo. E quando nós lemos isso, essas orientações de Paulo a Timóteo, algo bastante interessante chama a nossa atenção. E eu queria compartilhar com você. E vejamos se verdadeiramente essas coisas não estão acontecendo conosco também em nossos dias.
Nós temos homens comprometidos com a palavra. E temos homens que estão comprometidos com um tipo de história que se parece o cristianismo, mas que não é o cristianismo, mas que tem agradado um grande número de pessoas. Nós vemos que esses homens possuem seguidores e milhares de seguidores nas redes sociais. E eu vou falar o nome deles, de alguns deles. Nós temos ouvido falar muito de um tal de Vitor Azevedo. Alguém que simplesmente tudo o que ele diz, tudo o que ele diz pregar ou que pensa pregar, vai contra as Escrituras. É contra a verdade, as verdades eternas de Deus. Ele fala coisas que simplesmente são totalmente contrárias às doutrinas da graça. Um homem que tudo aquilo que diz deve ser condenado pelas Escrituras, mas ele é amado pelas pessoas, porque tudo aquilo que ele diz, mesmo sendo contrário ao que a palavra diz, faz massagens nos egos das pessoas. E é isso que as pessoas querem. Muitos ímpios vão para a igreja de Vitor Azevedo porque lá não há confrontação sobre o pecado. Lá eles ouvem aquele homem dizer que os seres humanos pecadores têm a mesma dignidade que Jesus tinha. Aonde está a dignidade de um ser humano pecador, caído? Nós vamos ouvir falar de um outro, chamado David Leonardo. Também possui um grande número de seguidores. Outro que distorce as Escrituras de uma maneira absurda. Uma das suas preleções mais famosas, aonde ele conseguiu chegar ao ápice da heresia, ele chegou a dizer que se Jesus morreu por você, ouvinte, então você é o centro do Evangelho. Simplesmente ele se desfez da pessoa de Jesus como uma pessoa central do Evangelho, para dizer que o pecador é a razão central do Evangelho. Como se todas as coisas cooperassem para a glória dos pecadores, ao invés de todas as coisas cooperarem e engrandecerem para a glorificação do nome de Cristo. No nosso tempo, no século 21, nós vemos os alertas de Paulo a Timóteo se cumprindo, e nós vemos pessoas se cercando de pregadores segundo as suas próprias concepções absurdas, amando a heresia, aderindo à heresia como se fosse doutrina e detestando a doutrina, achando que a doutrina é heresia. Nós vivemos dias muito difíceis. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo, no verso 4, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, ou seja, resistirão. Mesmo pregando a palavra fielmente, estas pessoas resistirão, porque o Deus que elas querem é o Deus que se prostra para elas e não o Deus que cobra delas uma postura digna, uma postura moral, que as condena pelos seus pecados. Um Deus santo que não se relaciona com elas, a não ser que o seu Espírito toque em seus corações e lhes mostre a verdade de vida que elas levam e realmente lhes mostre seus pecados. Falar de pecados hoje é algo onde em muitos lugares as pessoas estão fazendo de tudo para não ouvir. Paulo está dizendo a Timóteo que haverá um tempo em que pessoas recusarão totalmente, irão se opor à verdade das Escrituras e vão preferir se entregar às fábulas. Nós precisamos de uma mensagem profética urgentemente, que diga para as pessoas que elas estão perdendo tempo
tomando um copo com água consagrada, e essa água de consagrada não tem nada, não há poder nenhum nela. Pessoas que vivem de fábulas, comprando amuletos, elementos de fé, acreditando que há poder nesses elementos. Pessoas realizando as chamadas mandingas gospels. Pessoas totalmente voltadas no século XXI para aquilo que a Reforma Protestante condenou no século XVI, as chamadas indulgências. Tipos de bênçãos eternas compradas com o dinheiro da terra. Pessoas acreditando que fazendo este ou aquele propósito diante de Deus e pagando uma determinada quantidade em dinheiro, uma determinada quantia em dinheiro, que elas serão abençoadas. Pessoas pegando todos os seus bens e entregando a determinadas instituições, aonde ali existem filhos do diabo à frente. Perdendo tudo, chegando à ruína, por se recusarem a ouvir a verdade. Nós vivemos uma época realmente difícil no século XXI e precisamos urgentemente de uma mensagem profética que denuncie todas essas coisas. Versículo 5, para terminar, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: tu, porém, diferentemente de tudo que você vai ver na sua época, diferentemente de toda a pressão que você possa sofrer, inclusive para que você seja maleável com algumas coisas. Pois o jovem pastor Timóteo enfrentava problemas com a cultura grega, que no primeiro século, nesse contexto do apóstolo Paulo principalmente, a cultura grega soprava muitos de seus pressupostos religiosos e pressupostos de fé. E inclusive esses pressupostos de fé muito prejudicaram a vida da igreja de Corinto. E eu imagino Timóteo, um jovem pastor, alguém sem muita experiência na prática, enfrentando aqueles oradores gregos, querendo colocar o cristianismo, querendo colocar a cruz de Cristo numa situação aonde eles querem dizer o seguinte: como se pode crer em um homem que morreu e ressuscitou? Alguém o viu ressuscitar? Como se eles quisessem provas, como se eles quisessem ver com seus olhos, quando na verdade as Escrituras nos ensinam que nós não vimos, mas nós cremos, porque o Espírito de Deus nos fez enxergar que tudo isso se fez real. Nós precisamos de uma mensagem profética que coloque Cristo no meio do culto da igreja brasileira. Uma igreja mística, uma igreja sincrética, onde os pastores, diferentes Timóteo, que está sendo orientado por Paulo a ser sóbrio, eles já deixaram a sua sobriedade há muito tempo. Eles cedem a tudo. Hoje nós vemos num culto na igreja brasileira escolas de samba gospel. Nós vemos dentro da igreja brasileira, em algumas igrejas, espaços cedidos para a chamada balada gospel, aonde os jovens vão para lá todos os finais de semana e dançam ao som de funk gospel, ao som de música eletrônica gospel, ao som de vários ritmos, dizendo ser gospel. Os líderes deixaram de ser sóbrios, deixaram de ser fiéis, e quando o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo ser sóbrio, ele está querendo dizer uma coisa para o jovem pastor da igreja de Éfeso: nós somos chamados para sermos fiéis a Deus e não para sermos populares, porque quem quer ser popular cede a tudo e abandona a fidelidade a Deus para viver agradando os pecadores. Timóteo, ser sóbrio em
todas as coisas, não cede em absolutamente nada, permanece firme, de acordo com aquilo que estou te ensinando, de acordo com as Escrituras, de acordo com aquilo que está escrito, Timóteo. Ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, suporta, aguenta. Sabe o que Paulo está querendo dizer para Timóteo? Que todo aquele que se coloca à disposição de Deus para cumprir com um senso profético, de acordo com os oráculos de Deus, com a palavra de Deus, ele vai sofrer críticas, vai sofrer perseguições, vai sofrer pressões. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, suporta as aflições. Se você quer ser fiel a Deus. E o tema da nossa nova série de pregações aqui é a necessidade de uma palavra profética. Se você realmente quiser ser um profeta de Deus, dizendo para a igreja do nosso tempo, assim diz a Bíblia, assim dizem as Sagradas Escrituras, você vai passar por momentos difíceis. As pessoas vão realmente te recriminar, elas não vão te suportar, elas vão te odiar, elas vão te pressionar, elas vão te criticar, e tudo vão fazer para que você saia da linha, perca o foco. Paulo está dizendo, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, ser fiel ao conteúdo do evangelho, prega sobre a cruz de Cristo, prega sobre arrependimento, prega sobre a vida, prega sobre a morte, prega sobre o inferno, prega toda a verdade da Escritura. Timóteo faz o trabalho de um evangelista fiel, de um profeta autêntico. Cumpre cabalmente com teu ministério, cumpre fielmente com o seu serviço. Os profetas do Antigo Testamento, por falarem a verdade para o povo, foram mortos, foram perseguidos, foram achincalhados, mas cumpriram com a sua obrigação, com as suas responsabilidades. Os profetas autênticos, chamados por Deus para pregar a sua palavra e a essência dessa palavra, vão continuar sofrendo. No meio de todo o modismo da igreja no Brasil, que nós possamos orar e pedir a Deus, Senhor, levanta homens que preguem as tuas verdades. Dá-nos profetas autênticos que digam para nós, assim diz a palavra do Senhor. E que nós, de maneira nenhuma, venhamos a nos entregar, mas que possamos o tempo todo viver com fome e com sede das verdades eternas de Deus. Senhor, dá-nos profetas segundo o teu coração. Não permite que os falsos profetas da igreja brasileira continuem falando, mas que eles sejam calados. Calados pelo teu Espírito. Calados por ti mesmo, Senhor, que eles entendam que através dos homens que tu tens levantado, que eles entendam que é o Senhor falando para que eles se calem. Levanta homens para que nos digam somente a tua verdade. Nós vamos ficar por aqui, esse é o nosso primeiro capítulo dessa série de mensagens, a necessidade de uma mensagem profética. E que nós possamos levar essa mensagem para outras pessoas, de maneira que as suas mentes comecem a se abrir para entenderem o que é uma mensagem, o que é uma palavra vinda de Deus, o que é um senso profético que tem algo a ver com fidelidade a Deus e o que tem a ver com sensacionalismo, com coisas mirabolantes, com invenções da mente de homens pecadores que estão por aí causando tragédias e catástrofes e que não foram enviados por Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus eterno, nós agradecemos pela tua palavra e te pedimos
que a verdade das tuas escrituras seja pregada por profetas enviados por ti, homens comprometidos com a tua palavra. Homens que, ao se dirigirem à tua igreja, digam para ela: assim diz a palavra do Senhor, pois eles têm envolvimento com a tua palavra, eles têm envolvimento com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, e pregam a fidelidade, com fidelidade, todo o conteúdo na tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, e que as pessoas que ouviram a explanação dessa palavra possam, Senhor, tanto ouvir como entender e também levar esta verdade a outras pessoas. É assim que nós te oramos, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Pedimos a você que compartilhe essa mensagem, que vá lá no nosso canal se você não se inscreveu. Venha para o nosso canal, se inscreva no nosso canal, clique aí, curta, compartilhe, comente e divulgue o nosso canal, ok? Fiquem com Deus, voltamos na próxima oportunidade para o capítulo de número 2, a necessidade de uma mensagem profética. Deus abençoe a todos. Forte abraço.